Pessoal, quero compartilhar uma experiência com vocês da minha trajetória profissional. Por uns 7 anos, eu fiquei participando de um projeto de pesquisa na Universidade Federal do Amazonas. E nesse período, eu tive a oportunidade de trabalhar nas comunidades ribeirinhas. Então, muitas vezes a gente ficava uma semana, cheguei a passar 15 dias em uma comunidade. E nas primeiras experiências que nós chegávamos na comunidade, a equipe acordava às 6, 7 horas, às vezes um pouquinho mais tarde. E quando nós acordávamos, a comunidade inteira já estava em atividade. E aí nós ficávamos constrangidos, porque nós estávamos dormindo enquanto eles já estavam trabalhando. Então, à medida que a gente foi se acostumando com as atividades na comunidade, a gente ia percebendo que a cultura da comunidade era acordar muito cedo. E é claro que eles também dormiam cedo, né? Mas eles acordavam cedo e iam para a roça, desenvolviam suas atividades. E aí, ao mesmo tempo, a gente observava o quanto eles produziam e o quanto eles depois desfrutavam do horário do descanso do meio-dia, o quanto eles à tarde estavam ali em roda na frente da comunidade, na beira do rio, conversando, contando suas histórias. E era um momento que a gente inclusive sentava para ouvir as histórias daquelas famílias. Histórias maravilhosas, histórias como a gente brinca, história de pescador. E aí a gente ficava se perguntando, gente, como é que a gente consegue acordar mais tarde? Eles são tão produtivos, eles acordam cedo e dormem cedo, e nós precisamos então seguir esse mesmo ritmo. E aí, numa comunidade que a gente passou um pouco mais de tempo, nós tivemos a oportunidade de começar na primeira semana acordando tarde. Quando nós acordávamos, o pessoal já tinha tomado café, já tinha ido para a roça, já tinha saído para pescar. Então foi quando nós, aos poucos, começamos a acordar cedo. Então, de fato, 5 horas nós, muitas das vezes, já tínhamos acordado, íamos tomar nosso banho, tomar nosso café, tomar banho de rio, gelado. E depois disso, nós íamos fazer as coisas que tinham que fazer, as entrevistas e os trabalhos que tinham que ser realizados. E aí a gente percebeu o quanto de fato era produtivo fazer isso. E aí, nesses últimos tempos, eu tenho feito essa reflexão da importância do acordar cedo, de fato, como o fato de estar acordando cedo ultimamente me voltou lá atrás em lembrar o quanto é produtivo nós estarmos cedo, né, acordados para fazer aquilo que a gente precisa fazer e antecipar aquilo que precisa antecipar, inclusive intensificar a própria conexão com Deus. Então, essa é uma experiência que me fez lembrar. E o desafio de hoje me fez voltar lá atrás. Que história irei contar? Quais são as histórias que eu tenho participado de outros que me ensinaram e que eu posso contar para outros e contribuir nas reflexões? Então a pergunta é: qual é a sua dificuldade hoje, né? Será que tem uma possibilidade de despertar pela manhã, despertar um pouco mais cedo? Eu sei que não é fácil, porque eu também padeci por isso. Então, hoje eu estou fazendo isso pela questão de saúde também, porque eu fiz a bariátrica, era muito gordinha, resolvi fazer a bariátrica, emagreci muito, mas esse ano de 2020 eu comecei a recuperar o peso. Então eu comecei a entrar em pânico, mas eu não tinha força para acordar, não tinha força para fazer nenhum tipo de exercício. E acordava, um dia eu fazia, passava 2 dias não fazia. E aos poucos eu comecei realmente a ganhar peso além daquilo que eu podia. Então, ao passar a acordar do Saia do Caixão, ou para acompanhar as lives do Saia do Caixão, eu tive a oportunidade de começar a observar a necessidade. Eu iniciei apenas acordando com o Saia do Caixão para acompanhar as lives, mas aos poucos eu fui sendo desafiada também a me exercitar. Então, nesse período, eu já estou completando hoje o 22º dia de caminhada. E aí eu já tenho uma história, inclusive, de compartilhamento de outros amigos que têm dito que têm se motivado em levantar cedo para caminhar, ou também para iniciar os seus exercícios, ainda que não seja tão cedo. Então,
Hoje eu tô aqui esperando uma amiga que disse que iria, não, Fran, amanhã eu vou te acompanhar. Ela já tá dizendo isso há mais ou menos uns 30 dias, né? Bem antes, inclusive, de eu ter começado a caminhada, porque a ideia era nós iniciarmos juntas, mas ela não conseguiu. Então, nenhuma vez ela acordou cedo, nós só conseguimos caminhar juntas quando foi no horário da noite, e aí o desafio para ela hoje é ela conseguir acordar. Ela ainda não acordou, ainda não desceu, mas eu estou aqui. E vou postar para ela depois que eu estive, eu aguardei. Mas ainda que ela não tenha tido força para conseguir estar, uma hora eu sei que ela vai conseguir. Então essa é a experiência que eu gostaria de compartilhar e dizer como é que está você? Qual foi a sua decisão com a sua saúde mental, a saúde do corpo? Como é que está sendo a sua vida nesse momento? Será que é possível mudar alguma coisa? Será que é possível fazer algo diferente? Será que é possível dar uma nova guinada? Será que é possível estabelecer novos propósitos, estabelecer novos sonhos? Como é que nós podemos estabelecer novas expectativas se nós não colocarmos isso no papel e tirarmos do papel? Então é importante que nesse momento você possa fazer essa reflexão. E saiba, tudo é por uma questão, né, realmente de tomada de decisão. Entre decidir ficar acordada e decidir voltar para a cama, eu tomei a decisão de ficar acordada. E você, qual é a decisão que você vai tomar?